Boa noite, meus queridos irmãos. É uma satisfação imensa poder tê-los todos aqui conosco novamente. Recebam um abraço fraterno de todos nós, trabalhadores desta casa. Para aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, para aqueles que já são nossos frequentadores habituais, sejam muito bem-vindos. Hoje nós trazemos o nosso querido irmão Josué Fidelis, do Centro Espírita Lar de Maria de Olinda, trazendo como tema para a palestra de hoje a Boa Nova do Cristo. Deu branco agora. Antes do início da nossa atividade da noite de hoje, um pequeno exórdio para a nossa harmonização, antes da nossa prece. E do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 35, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens de fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi o poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo Mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando em sua bondade infinita, se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Vamos agora para a nossa prece, vamos para a nossa harmonização, para o início das nossas tarefas da noite de hoje. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, agradecidos estamos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos, para que aqui possamos vir e beber um pouco dessa fonte viva do Evangelho, da Boa Nova do nosso Mestre Jesus. Que o que aqui hoje será ministrado possa calar fundo em nossas almas, que possa servir como nosso guia
como nossa meta de evolução, que nos auxilie nessa nossa jornada e no entendimento das nossas dores, dos nossos sofrimentos e dos nossos amores. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos proteger de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade. Que a espiritualidade maior, que os nossos irmãos do mundo espiritual possam auxiliar o nosso irmão que fará uso da palavra, para que possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Nessa rogativa de prece, damos assim por iniciada mais uma tarefa na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Passo agora a palavra ao nosso querido irmão Josué, pode ficar à vontade. Boa noite. Agora ficou melhor, não foi? Me sinto muito feliz em estar aqui com vocês. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui nesse trabalho. Eu costumo sempre falar que em todo ambiente onde predomina o Evangelho de Jesus, nós estamos em solo sagrado. Em solo sagrado porque o Evangelho é a maior referência espiritual que nós conhecemos. E olha que ainda nem nos aproximamos do entendimento do Evangelho. Primeiro porque o Evangelho ele é simples, mas ele não é simplório. O Evangelho é repleto de passagens com ensinamentos de vida eterna, que em muitos desses processos fazemos apenas uma leitura literal, sem a compreensão do contexto do Evangelho. Eu vou citar aqui uma passagem do Evangelho que eu acredito que todos vocês conheçam. Amai-vos uns. Todos vocês conhecem essa passagem? Todos vocês conhecem. Eu costumo falar que é a passagem mais difícil da minha encarnação. Amai-vos uns aos outros. Já nos amamos uns aos outros? Olha que essa passagem é muito mais complexa do que você possa imaginar. Primeiro porque Jesus torna ela ainda mais difícil. Quando ele fala, amai-vos uns aos outros, como eu... Aí ele tornou a frase impossível. Alguém aqui já é capaz de amar como Jesus amou? Você conhece alguém assim? Amar como Jesus amou. É uma música até bonita do Padre Zezinho. Eu gosto das músicas dele. Mas essa frase é impossível na nossa condição espiritual. E por que Jesus usou uma frase 2000 anos atrás, que até hoje nós não temos a compreensão da grandeza da frase? Porque essa frase traz reencarnação. É Jesus nos convidando a esse processo espiritual semelhante à frase que está esculpida no túmulo do codificador: nascer, viver, morrer, renascer, progredir incessantemente, tal é a lei. Um dia todos nós seremos anjos. Só é possível amar como Jesus amou quando você se aproximar da condição crística. E nós nos aproximaremos da condição crística através dos processos da reencarnação. Jesus, através da sua mensagem, vai trazer um alcance espiritual que nós ainda nem conseguimos avaliar. Para que vocês tenham uma ideia, lá no livro de Eclesiastes, tem uma passagem que todo mundo conhece também. Há tempo de nascer e há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de colher. Olhe que o salmista fala assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele não fala tempo de viver, porque nascer é reencarnar no corpo físico, mas viver, nem todos nós vivemos. É preciso entender
que todos nós escutamos quando Jesus nos fala: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Viver não é existir. Viver é um outro processo espiritual. Alguns anos atrás, eu tive um sonho. E esse sonho veio antes da pandemia. Lembram da pandemia? Nós ainda vivemos um período pós-pandemia. Mas no período que antecedeu a pandemia, as casas espíritas fecharam, não foi assim? As casas espíritas, as igrejas, os templos, houve um lockdown. Começamos a trabalhar com lives. Live no YouTube, live no Instagram, no Facebook. Não foi assim? Nesse período, eu fiz a minha primeira live. E alguém me perguntou, quando me chamou para uma live, e disse assim: Josué, dá uma sugestão de tema para a nossa live. Eu nunca mais esqueci disso, eu vou explicar a vocês por quê. Eu disse: eu posso te falar amanhã um tema? Pode. Então tá bom. Naquele dia, ao dormir, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava no mundo espiritual. Eu olhava para um muro. E tinha uma frase no muro: há, do verbo haver, a vida antes da morte. Há do verbo haver. Aí eu vi o tema. Quando eu acordei, aquilo ficou na minha mente e não saiu. Eu passei um zap para a pessoa e eu disse para ela, olha, eu estou com o tema da live. Ela disse: qual é o tema, Josué? Eu disse: a vida antes da morte. Aí ela sorriu. No zap. Como é que ri no zap? Exatamente assim. Ela, kkkk. Josué, tu não se enganou não com o tema? Eu disse: não. Aí ela falou: não é a vida após a morte? Eu disse: não. Que existe vida após a morte, nós temos certeza. Mas o que os espíritos querem falar para nós é que precisamos compreender que existe vida antes da morte. Porque viver não é existir. O Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem um capítulo chamado Existimos. E lá ele diz assim: a pedra existe, a montanha existe, a planta existe, mas nós não podemos só existir. Nós precisamos viver. Por isso disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Muitos de nós achamos que é filosofia, mas após a encarnação de Jesus entre nós, é verdadeiramente implantado o período mais espiritual da história desse planeta. Porque é através de Jesus que surgem as primeiras condições para a compreensão da misericórdia, da compaixão, do perdão. Sem Jesus nós não teríamos o porquê de perdoar, de compreender. Roberto Carlos tem uma música chamada O Homem. E numa fase da música, ele falando de Jesus, um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que existiu. Em determinado momento na música, Roberto diz: fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer, não é o fim. É com Jesus que surge a primeira proposta da chegada do Consolador, quando em João Evangelista, capítulo 14, versos 16 a 18, fala Jesus a João: se vós me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Você vai percebendo que essa passagem de Jesus é fundamental. Primeiro porque a primeira revelação vem através de Moisés. A segunda revelação vem através de Jesus. Mas Jesus já nos fala que a terceira revelação não viria mais sobre os ombros de um homem ou de uma mulher.
haverá de ficar convosco para todo o sempre. Se fosse uma pessoa, não poderia ficar conosco para todo sempre. É Jesus nos falando da chegada da terceira revelação, que vem verdadeiramente através dos Espíritos. Por isso que quando você vai estudar a trajetória dessa colocação que Jesus faz a João, até a chegada do livro dos Espíritos, você vai abrir o livro dos Espíritos, tem um capítulozinho lá na introdução do livro, chamado Prolegômenos. Vocês conhecem essa passagem no livro dos Espíritos? Prolegômenos. Lá em Prolegômenos, você vai perceber que no rodapé, vários espíritos assinam a obra. Sabe qual é o primeiro espírito que assina a obra? Antes do Espírito de verdade. Primeiro espírito que assina a obra, João Evangelista. Por que João Evangelista? Porque quando Jesus faz a afirmação, faz para ele: eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro Consolador. Através da chegada desse Consolador, lá no livro dos Espíritos, para fazer o processo da abertura, da chegada, da implantação dessa pleiade espiritual, o primeiro espírito que assina a obra é João Evangelista, como que a lembrar a colocação de Jesus, porque nem tudo que Jesus falou pôde ser registrado, nem tudo que Jesus poderia falar, ele já saberia, poderia ser adulterado, ele não poderia ter falado de todas as coisas. O Consolador vem para matar a morte, para nos afirmar que tudo é vida, mas nós precisamos aprender a distinção entre vida e existência. Muitas vezes nós só estamos existindo, e nós só estamos existindo porque permitimos que o medo invadisse nossas vidas. A maioria de nós fomos educados através da cultura do medo. E para que você tenha uma ideia como isso é interessante, é assim também que nós ensinamos nossas crianças. Imagina uma criança que vai para a praia. Vai para a praia, tem uma casa na praia, e a criança quer ir brincar pertinho do mar. A mãe dela, para orientar a criança, para não se aventurar, o que é que ela faz, geralmente? Menina, cuidado que a onda leva, o mar mata. Passa um homem te leva, passa o bicho te leva, vão te levar, vão te sequestrar. Alguém aqui é da época do Papa Figo? Você lembra disso, não lembra? O Papa Figo vai levar. A criança, ela não foi orientada a se cuidar, ela foi aterrorizada. Nós educamos as pessoas através do medo. Quando você quer que seu filho estude ou sua filha, você não chega e orienta, você impõe medo. Você não vai dar para nada, vai ser um vagabundo. Você não vai ser ninguém na vida. Se você não estudar, você vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Você podia chegar e falar para o seu filho ou para sua filha: e aí, cara, já estudou? Já aprendeu a gostar de estudar? Porque, olha, é uma coisa que você vai fazer a vida toda. Você precisa aprender a gostar. Já que você vai fazer isso por muito tempo, mas você aterroriza. Às vezes nós aterrorizamos as pessoas. Nós não as ensinamos a ter cuidado, porque ter cuidado é fundamental. Nós a ensinamos a estabelecer o parâmetro do medo. E o medo atrai para nós os espíritos em condições difíceis, que se aproveitam da nossa condição espiritual para implantar em nós processos espirituais complexos. Nos aproximamos agora de um período dos mais difíceis do ano. Nós precisamos reconhecer. Quando eu falo períodos difíceis do ano, é assim. Eu não estou aqui querendo falar para vocês ou trazer a cultura do medo, mas nos aproximamos de que comemoração? Do Carnaval. E por que é tão importante falar sobre isso, gente? E associar esses processos aos processos espirituais? Porque esse é um período complexo, não é um período simples. Porque é semelhante à predominância dos espíritos inferiores
junto à multidão. Há uma música de Caetano Veloso que diz assim, que vocês conhecem: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aqui na Casa Espírita, como é que a gente fala isso? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque vai. Os espíritos são atraídos por esses processos. No carnaval, é como se as portas das zonas umbralinas se abrissem. E eu não estou aqui falando para você, para as pessoas que gostam de brincar, de se divertir em casa, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando para você, que vai para um bloco com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, sei lá, 50 mil, 80 mil, é muito complexo. Porque a maioria das pessoas, uma grande predominância das pessoas estão sob o efeito da embriaguez e dos usos de drogas legais e ilegais. E é esses os processos que criam conexões espirituais. O espírito de André Luiz tem uma obra chamada Sexo e Destino. Eu não sei se alguém aqui já leu essa obra. Esse é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, quando Valdo Vieira ainda era espírita. E o espírito tinha tanta pressa na publicação da obra, que do início para o meio, Valdo começou. Do meio para o fim, o Chico também começou. Ambos ao mesmo tempo. E conseguiram psicografar mais rápido. O nome da obra é Sexo e Destino. Em Sexo e Destino, André Luiz vai falar de um cidadão que chega em casa, e a primeira coisa que ele faz quando chega em casa é abrir a geladeira para tirar o quê? A cerveja, a bebida. Na hora que ele abre a geladeira para poder tirar a bebida, já havia na casa dele implantado uma equipe espiritual. Uma equipe espiritual de espíritos embriagados. Porque o indivíduo, quando desencarna, e eu preciso falar isso aqui para vocês entenderem, quando o indivíduo desencarna sob o vício do álcool, ou sob qualquer vício, ele continua viciado no mundo espiritual. E eu não sei se você já viu alguma vez um copo de bebida flutuando sozinho na sua frente. Você já viu isso? Eu particularmente nunca vi. O copo de bebida flutuando e a bebida desaparecendo. Alguém aqui já viu isso? Eu creio que ninguém viu, porque isso não acontece. O espírito desencarnado, para beber, ele precisa entrar em conexão com quem bebe. Então ele vai em busca de pessoas que possam dar vazão aos processos da bebida. Por que os processos da bebida, das drogas ilícitas? Porque a bebida é uma droga lícita do ponto de vista legal. Mas isso ocorre com as drogas ilícitas e com as drogas lícitas, porque não deixam de ser drogas. E uma das drogas mais perigosas que eu conheço é o álcool. Não tem droga mais perigosa do que o álcool. Eu vou perguntar aqui algumas coisas para vocês. Se vocês não concordarem, vocês falam. Deixa eu perguntar a vocês: álcool destrói família? Álcool leva pessoas a perder o emprego, leva pessoas ao fundo do poço, causa acidente de trânsito. Quando, sob o efeito da embriaguez, alguém causa um acidente de trânsito com morte, ele é homicida porque ele causou uma morte. Não foi um acidente. Acidente é algo que pode acontecer com qualquer um, mas sob o efeito de uma droga não é mais acidente, já é uma previsão. E aí se causa uma morte, um desencarne, o indivíduo que causou sob o efeito da embriaguez, ele é homicida. E se ele desencarnar, ele é homicida e suicida. Os processos do alcoolismo são extremamente complexos, porque o álcool é a droga que está até em aniversário de criança. Antigamente, aniversário de criança só tinha Guaraná, Coca-Cola. Hoje tem álcool. As crianças, as meninas, os meninos estão bebendo cada vez mais cedo. Tem umas bebidas doces, agora estão botando dentro de umas embalagens aí para vender no carnaval, misturada com uma série de outras coisas. Então, você vai perceber que a bebida ela entra em praticamente todas as famílias.
Quais são as famílias que a bebida não entra? É muito difícil. As pessoas brindam a saúde com uma coisa que faz mal à saúde. As pessoas trazem a bebida para praticamente todos os ambientes. Então pergunta a você, qual é a droga mais poderosa que você conhece? O álcool. Mas Josué, e a cocaína? Mas você não vê cocaína em cada esquina. Você não vê cocaína em todo lugar abertamente, vê? O álcool é tão perigoso que eu fazia um trabalho, um seminário em uma casa espírita. Nós fazíamos esse seminário porque nós vamos percebendo, e isso é importante que você entenda, porque existe cada vez mais a presença do álcool em muitas religiões, não na casa espírita, mas entre pessoas que são espíritas. Eu não estou aqui apontando o dedo para quem bebe. Eu não estou sendo radical fundamentalista de falar que quem toma uma taça de vinho, alguma coisa, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando de consequências imprevisíveis. Eu estou falando que às vezes você pensa que bebe socialmente, mas você não bebe. Eu estou falando que você está num tratamento espiritual na casa espírita, mas se você não conseguir parar de beber, o tratamento não vai ser efetivo, porque você vai estar entrando em conexão com entidades que vampirizam você. Eu estou lhe falando das complexidades do processo espiritual. E eu falava isso para um grupo de jovens, e um deles, que tinha 23 anos, falou que a primeira vez que ele bebeu, ele tinha 11 anos. 11 anos. E isso é tão estranho, porque eu já vi pai e mãe dizer que colocou na mamadeira para o bebê provar. Já dei uma colherzinha de chá. E esse jovem, ele disse que aos 11 anos ele tomou a primeira bebida. E sabe como? Através de influência espiritual. Os espíritos falam aos nossos ouvidos. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, registre o que eu vou falar. 50% dos pensamentos nas suas mentes, na minha, nas nossas, não são nossos. São pensamentos que vêm de fora. São pensamentos que são implantados, que você pensa que é seu. Às vezes, quando você está sob uma influência espiritual, uma tentativa de obsessão, a ideia e o pensamento se repete, se insiste. Aí você faz assim, mas o que é isso que não sai da minha cabeça? Esse pensamento insistente, você precisa perceber. Por isso falou Jesus, vigiai e orai. Não é orar e vigiai. E por que não é orar e vigiai? Porque quando você percebe o pensamento intruso, você só percebe se você for vigilante. Depois que você percebeu, através da vigilância, você entra em oração. Vigiai e orai. O pensamento chega. Esse jovem, aos 11 anos de idade, o pai chegou para ele e disse assim: menino, vai comprar a cerveja ali na barraquinha da esquina. Aí ele deu uma garrafa vazia para ele. Era uma época que se trocava o vasilhame. Ele pegou a garrafa e foi. Quando ele chegou na esquina, ele ouviu, ele teve uma ideia. Essa ideia ele achou que era dele. Ele achou que a ideia era dele. A ideia era para ele experimentar aquela bebida. Como é que ele ia fazer para experimentar uma bebida que vinha fechada? Olha a inspiração da entidade na mente dele. Ele chegou para o dono da vendinha e disse: olha, meu pai perdeu o abridor de garrafa. O senhor pode abrir aqui? E bota só a tampinha em cima. O dono abriu, botou a tampinha e disse: não, leve para o seu pai. No meio do caminho, ele disse: é agora. E provou a bebida. Quando chegou em casa, o pai dele olhou a garrafa e disse: menino, você bebeu. Mas não tem problema não. Puxou ao pai. Mas não faça isso mais não. Há uma diferença muito grande entre não faço o que eu faço, não faço o que eu... Como é o provérbio? Faça o que eu digo e não faça, não funciona. Ele disse: Josué, foi a primeira vez que eu bebi, e eu vim me libertar do vício do álcool na casa espírita através de um tratamento, onde ele fez um tratamento espiritual e um tratamento material,
para se libertar de um processo que já estava criando raízes e comprometendo a própria encarnação dele. Por que eu falo isso para vocês? Porque os espíritos desencarnados, e é uma frase do apóstolo Paulo, nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem são os espíritos. E os espíritos desencarnados, que querem dar vazão aos seus processos de desequilíbrio, eles precisam ir em busca daqueles com os quais vão estabelecer conexões. Percebam vocês que essas conexões espirituais são geradas a partir de nós. O Espírito ele não obriga você a beber. O Espírito não obriga você a fumar. O Espírito não tem o poder de obrigar você a usar uma droga. Ele não tem esse poder. O Espírito, ele lhe estuda. Ele lhe estuda. Ele faz aquilo que o Espírito de André Luiz vai chamar de anamnese. Lá no livro Ação e Reação, André Luiz vai falar que todos nós temos um desejo central. Vocês já ouviram essa frase, não já? Desejo central. Ou ponto básico da encarnação. E o que é esse desejo central que André Luiz vai falar no livro Ação e Reação? É a nossa fraqueza. Todos nós que aqui reencarnamos, nós temos um ponto fraco. Em uns é no campo da sexualidade, tem um desequilíbrio. Em outros é no campo da ganância. Da ganância, que é tudo é meu, é tudo primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Tem pessoas que quando estão no volante do carro, às vezes nem se controla. Tem 4 faixas, se ele pudesse ele estava nas 4. Às vezes você quer passar por uma faixa, ele pega aquela faixa, ele bota no meio para ninguém passar por ele. É como se ele dissesse, isso aqui é tudo meu. Tem pessoas que têm esse aspecto de ganância. E outros é no aspecto de que não podem ver o que é dos outros que querem tirar. Cada um tem um desejo central. Josué, todo mundo que reencarna nesse planeta tem um desejo central, todo mundo. Só quem não teve foi Jesus. Jesus não tinha provas e expiações a passar. Mas todos aqueles que têm provas e expiações a passar têm um desejo central. O Espírito, o trabalho dele é identificar qual é o seu. Enquanto eu estou falando aqui, talvez você já esteja pensando, qual é o meu? Porque, pasmem, não é fácil. Não é fácil você identificar. É tanto que você diz assim, meu Deus, é isso, qual será? Mas se você fizer uma análise melhor, você vai ver que ele vai prevalecer sobre os outros. Esse é o desejo central. O Espírito, ele vai se estabelecer junto a você, o desencarnado, para encontrar aquele que lhe persegue ou aquele que quer lhe perseguir. Por isso que quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, porque Jesus descortina todos esses processos. Reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Frase de Jesus. Com a mesma medida que julgardes, serás julgado. Francisco de Assis vai usar uma frase que todos nós precisamos atentar à complexidade da frase de Francisco. Essa frase é complexa. Eu só recebo daquilo que eu dou. Se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, eu preciso perceber por que é que eu estou emitindo. O pensamento de Francisco é fundamental para a compreensão desse processo. Os espíritos são atraídos às nossas vidas por nós mesmos. São os nossos adversários do passado, são os nossos adversários do presente, ou apenas os espíritos que nós atraímos pelas facilidades que podemos proporcionar para eles. Então o espírito desencarnou e ele era alcoólatra, e ele quer continuar bebendo no mundo espiritual. Ele vai procurar quem? Quem não bebe? Não, ele tem que procurar quem bebe. E às vezes nós recebemos em nossas famílias espíritos que reencarnaram para lutar contra os processos do vício.
perdão, desligou aqui o microfone, e nós incentivamos a voltarem ao vício. Imagina você que aquele pai chegou para aquele filho e disse: vai comprar a bebida. Quantas famílias não dão exemplo da embriaguez aos seus filhos, sem perceber que muitos desses filhos são espíritos que reencarnaram com o compromisso de se libertar daqueles processos em que viviam escravizados. Há um tempo atrás eu participei de uma reunião de desobsessão, e o espírito que perseguia um cidadão embriagado, que fazia um tratamento na casa espírita para se libertar dos perseguidores da embriaguez com ele, e o espírito veio de forma debochada, ele veio ironizar, e ele usou a seguinte frase: eu não sei por que vocês se incomodam, porque eu bebo com ele, eu já salvei o meu bebum de morrer. E foi contar como ele fez. E ele disse: eu saí embriagado pelo meio da rua com ele, ele vinha bêbado, tombava para um lado, eu tombava para o outro, vinha um carro na direção dele, eu gritei no ouvido dele: pula para o lado. Claro que ele não ouviu o grito, ele sentiu vontade de pular e pulou para o lado. O carro passou e ele deu uma risada. Eu salvei a vida dele. Sabe por quê? Porque eu investi muito para ele ficar assim. Se ele morre, ele vem para cá, e ele vem para cá para disputar comigo, ao invés de aí ser meu instrumento, ele viria aqui para ir em busca de outro instrumento comigo. Você percebeu a complexidade do processo? Do processo que muitas vezes ele é sutil, mas vai criando amarras, porque os espíritos têm técnicas. Quem descortinou essas técnicas espirituais? E elas foram descortinadas a partir de Jesus, porque Jesus nos traz os princípios fundamentais da reconciliação, do perdão, da compaixão, da misericórdia, da pacificação. Olha Jesus na bem-aventurança: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Jesus estava falando de uma terra física? Não. Jesus falava de um mundo de regeneração. Para herdar um mundo melhor, para herdar um mundo de regeneração, é necessário ser manso e pacífico. Jesus nos traz a senha. Jesus vai falar daquele irmão que vai com oferenda para o altar, e ele diz: se tendes alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda, volta e reconcilia-te. Veja o que Jesus falava contra os processos obsessivos e da importância de se compreender o alcance do perdão, porque o perdão é a maior terapia que você vai conhecer na sua encarnação. Talvez você imagine que o perdão é filosofia, é compreensão espiritual. O perdão é tratamento. Eu chegava numa casa espírita e eu não vi uma amiga há muitos anos, e ele não era espírita. Quando eu vou chegando na casa espírita, eu encontro essa pessoa que vem ao meu encontro, e ele me dá um abraço chorando. Ele me deu um abraço chorando. Ele disse: Josué, eu estou morrendo. E eu parei, para ouvir ele falar. Naquela hora que ele falou: eu estou morrendo, eu fiz uma reflexão sem falar para ele. Eu pensei: meu Deus, e quem nesse planeta não está morrendo? Porque o Espírito Emmanuel quem fala. Tudo que nossos olhos veem, ou está morto ou está morrendo. A plantinha está morrendo ou não está? Nós fisicamente estamos ou não estamos cada dia passando por um processo de envelhecimento? Eu não estou falando aqui de idade, porque para morrer não tem idade. Tem idade? Não tem idade. Ah, mas eu sou tão jovem. A morte gosta dos jovens também. A morte às vezes chega numa casa, está o jovem, está o idoso, ela leva o jovem e deixa o idoso. Às vezes chega na outra casa, está o enfermo e está o saudável, ela leva o saudável e deixa o enfermo. Na Covid, quantas pessoas saudáveis desencarnaram? E quantas pessoas enfermas ficaram? Minha mãe, com Alzheimer avançado, sonda GTT, usa fralda, é um bebê. Se internou com infecção urinária no hospital, que todo dia desencarnava de dúzia de Covid.
Ela entrou, passou 6 dias fazendo antibiótico e saiu. Até hoje está lá em casa. Quantas pessoas desencarnaram que aparentemente não iriam desencarnar? Porque a morte é imprevisível. Eu lembro de uma música de Raul Seixas. Lembro desse cantor, Raul Seixas, chamado Canto para a Minha Morte. Ele diz assim: eu sei que por uma determinada rua que eu já passei, não voltará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo, que eu não sei se vou mais abrir. Todas as vezes que eu me despeço de alguém, pode ser que esse alguém esteja me vendo pela última vez. A morte surda ronda os meus passos, e eu não sei em que esquina ela vai me encontrar. Eu pergunto a vocês, alguém aqui sabe em que esquina a morte vai lhe encontrar? Nós sabemos? Nós não sabemos. Todos nós sabemos que vamos desencarnar. Todos nós sabemos. Porque nós temos data para chegar e data para voltar. Mas nós não vamos morrer. Porque nós somos espíritos imortais. Nós iremos continuar a viver. Porque a vida não cessa. Deus não nos criou para deixar de existir. Nós sempre continuaremos a existir. Nós só precisamos aprender a viver. Por isso disse Jesus: eu vim para que todos tenham. Eu gostaria tanto de ouvir vocês falando isso. Eu vim para que todos tenham e vida em abundância. Que coisa boa de falar. Que coisa boa de escutar. Porque nós precisamos aprender a resgatar essa vida em nós. E só é possível haver vida quando dentro de nós nos libertamos dos vícios que nos aprisionam. Nos aproximamos de dias complexos, porque os espíritos nos falam que nesse período carnavalesco predomina nas pessoas as paixões inferiores. E como nós é que criamos as condições, a nuvem que se forma é fruto da criação das nossas vibrações. Então os espíritos que se aproximam tendo como referência as vibrações nossas das paixões inferiores. Para que vocês tenham uma ideia, é tão interessante observar isso, porque é a armadilha de obsessor. É a armadilha de obsessor quando as pessoas se reúnem em família para brigar. Tem famílias que brigam muito na hora do café. Tem famílias que brigam muito na hora do almoço. Você já percebeu isso? Outros brigam na janta. Eu costumo até brincar. Você prefere brigar em que horário? No café, no almoço ou na janta? Eu espero que em horário nenhum. Porque é armadilha de espírito. E sabe por que é armadilha? Porque quando você discute perto da refeição, você cria fluidos deletérios que os espíritos manipulam e encaminham para o alimento. Aqueles fluidos que o espírito manipulou, ele não pode usar em ninguém. Se você produziu, ele não pode usar em ninguém. Ele também não pode devolver para você diretamente. Mas ele pode colocar no seu alimento. Colocando no seu alimento, você vai tomar do seu próprio veneno. Então, os espíritos, eles têm técnicas. Nós precisamos aprender a conhecer e a compreender as técnicas. O espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, ele estava diante de uma família que sofria um profundo assédio espiritual. E diante daquela família, os 2 espíritos responsáveis pela coordenação da obsessão, André Luiz pergunta a eles: onde é que vocês aprenderam isso? A técnica que eles usavam. E ele vai responder no livro: nas escolas de vingadores, que são escolas em zonas umbralinas, onde os espíritos aprendem a perseguir. Quando nós falamos isso, talvez você pense assim: meu Deus do céu, nós estamos nas mãos dos obsessores? Não, nós não estamos. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Mas nós precisamos entender que as escolhas são nossas. Quando nós escolhemos, porque a escolha é nossa, quando nós escolhemos o caminho do desequilíbrio,
o caminho da violência, da intolerância, das paixões inferiores e dos vícios, é escolha nossa. Por isso Jesus falou da porta larga e da porta estreita. Jesus nos orientou a ir em busca da porta estreita. Olha a frase de Jesus: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É uma das frases mais lindas do Evangelho. É uma das frases mais complexas do Evangelho. Por que Jesus usa essa frase? Porque vencer no mundo é uma coisa, vencer o mundo é outra. Vencer no mundo é muitas vezes você enriquecer, assumir um cargo importante, mesmo que às custas da miséria de outras pessoas. Isso é vencer no mundo. Vencer o mundo é você superar as paixões inferiores, é você vencer as armadilhas que surgiram no seu caminho. Isso é vencer o mundo. Nós estamos aqui não é para nos inquietarmos em relação às riquezas do mundo, mas do enriquecimento espiritual. Se esse enriquecimento espiritual puder vir com riquezas materiais, não há problema nenhum. Mas o que você precisa entender é que nenhuma dessas riquezas serão fundamentais para a vida do espírito, porque em algum momento nós somos convidados a deixar aqui tudo que não nos pertence. Vocês percebem como até na ciência do direito é interessante? No testamento, eu deixo para fulana, eu deixo para Beltrano, eu deixo para Cicrano. E por que deixa? Porque não pode levar. Não pode levar. Nós só levamos verdadeiramente o que é nosso, o que nos pertence. Quando esse amigo chegou, me abraçou, e ele disse: Josué, eu estou morrendo. Ele ia falar para mim: eu estou morrendo, Josué, porque eu estou com câncer. E eu fiquei fazendo uma reflexão naquele momento do câncer. Sabe por quê? Porque eu ouvi uma vez um amigo espiritual falando que o câncer é uma enfermidade muito humana, porque ele dá tempo das pessoas se preparar, dá tempo das pessoas se despedirem. Além do mais, a maioria das pessoas, muitas pessoas não vão desencarnar com o câncer. Muitas vão se curar do câncer. O câncer não é mais uma doença irremediavelmente fatal. Mas quando você recebe o diagnóstico de um câncer, o que é que você pensa? Vou morrer. Ele olhou para mim e disse: Josué, eu vou morrer. E eu pensei comigo, mas não falei nada. E quem não vai? Josué, meus dias estão... E eu pensei de novo comigo: e quem não está com os dias contados? Quando nós reencarnamos, é como se alguém colocasse um cronômetro. Olha aqui, está marcando. Você tem data para chegar. E você tem data para voltar. Todos nós. Mas ele disse para mim: mas eu descobri qual é a origem do meu câncer. Eu passei 15 anos odiando uma pessoa. 15 anos odiando uma pessoa. E aí ele foi me relatar. Ele disse: olha, eu passei 15 anos odiando um gerente de uma empresa que eu trabalhei. E eu parei para escutar. Ele me demitiu, tirou o pão da boca dos meus filhos. Eu fiquei com tanto ódio dele, com tanto ódio. E todas as vezes que eu ia em busca de um outro emprego, que a porta se fechava, eu dizia: miserável, tirou o meu emprego, me perseguiu, vá para o quinto dos... Eu não sabia nem por que era essa expressão, quinto dos infernos. Você sabe por que é quinto dos infernos? Não. Aí eu fui pesquisar. Vem da época do Brasil Império. Era um imposto chamado quinto. Aí as pessoas não gostavam de pagar o quinto. Elas diziam: isso é o quinto dos infernos. E aí ele disse para mim, eu dizia assim: vá para o quinto dos infernos. E eu passei vários anos odiando aquela pessoa. Todas as vezes eu passei quase 4 anos sem conseguir me recolocar no mercado de trabalho. E todas as vezes eu lembrava dele. Quando eu estava em casa, que eu precisava recorrer a algum parente por um dinheiro para poder completar o leite dos meus filhos, eu lembrava dele. E eu sentia uma náusea no coração. Você percebe que quando você odeia, você se sente mal com o ódio que você sente? Lembra de Francisco?
Se você só dá ódio, o que é que você recebe? Por uma questão de frequência. Você entra na frequência dos espíritos encarnados que vibram no ódio. Então você atrai para a sua vida espíritos na mesma frequência do ódio, porque nós vivemos em frequências. E imagine você que quem está na frequência da depressão está sintonizando com entidades desencarnadas na depressão. Está sintonizando com espíritos na mesma frequência, encarnado e desencarnado. Qual é o grande processo do tratamento espiritual? É você entender que precisa se apoiar na espiritualidade, nos amigos espirituais, em Jesus e em você. E em você, porque é uma frase de Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-á a porta. Foi Jesus quem falou. Nós precisamos entender que quando passamos por uma enfermidade da alma ou da mente, porque são processos fisioquímicos, é da química cerebral e é também do espírito, nós precisamos da química humana, dos medicamentos e do tratamento. É um conjunto. Nem sempre eu vou precisar da medicação, e nem sempre vai ser apenas um processo espiritual, não de entidades que perturbam, mas da própria alma, do próprio espírito, que muitas vezes reencarna nesses processos pelo passado culposo, pelo passado de culpas, onde através da reencarnação, mesmo com o esquecimento do passado, a alma lembra o porquê daquela reencarnação. Jesus nos traz esses princípios de libertação, porque Jesus vai nos trazer frases fundamentais. Ajuda-te, o céu te ajudará. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a uma montanha que sai daqui e vá para ali. Jesus vai nos ensinar as etapas espirituais dos processos de reencarnação, mundo espiritual, perispírito, provas e expiações. Tem uma parábola de Jesus que eu não sei se vocês conhecem, mas vocês conhecem a parábola, talvez não tenham parado para perceber como a parábola é espiritual. É a parábola do festim de núpcias. E na parábola do festim de núpcias, Jesus diz mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que enviou os seus servos para convidar os seus súditos para as núpcias do seu filho. Que era o filho do rei? Jesus. Enviou seus servos, os profetas, os médiuns, que falavam acerca da chegada do Messias. Mas Jesus vai contar na parábola que esses servos foram mortos, os profetas foram mortos. Aqueles que ouviram a mensagem, uns ignoraram, outros foram para o campo, outros foram para o trabalho. E Jesus fala que o rei, encolerizado, enviou outros servos, agora não apenas para convidar os seus súditos, mas para convidar todos, em todas as esquinas, ruas e becos. É Jesus falando que ele vem para o povo hebreu, mas que a mensagem espiritual do Evangelho é para toda a humanidade. É para toda a humanidade. E Jesus vai contar que o rei, adentrando a sala nupcial, encontra um homem que estava sem a túnica, sem a veste nupcial. E ele pergunta: meu amigo, como entrastes aqui? Atai-lhe as mãos e os pés e o joguem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Veja como essa parábola é complexa. Primeiro, que os espíritos falam que aquele ambiente ali, onde era importante a túnica nupcial, é semelhante ao perispírito, porque a condição do espírito no mundo espiritual vai ser oferecida pelo perispírito. Aqueles espíritos mais elevados têm um perispírito menos materializado. Quanto mais fluídico o perispírito, mais o espírito se eleva. O espírito inferior não pode habitar um plano superior. Ele não pode habitar, porque o seu perispírito entra em contraste com aquele plano sutil. Quando ele fala da túnica nupcial, que o rei adentra aquele local específico, onde era preciso estar trajado especificamente, é a veste do espírito.
E quando o rei diz, amarrem-lhe as mãos e os pés, é porque quando se amarrarem as mãos e os pés de alguém, esse alguém não tem mais o direito de se conduzir. Ele agora é conduzido. Amarre-lhe as mãos e os pés, o jogue nas trevas exteriores, porque é o processo da reencarnação, onde você chega com o esquecimento do passado. E aí ele conclui, onde haverá pranto e onde haverá provas e expiações. Nós vamos percebendo que o contexto do Evangelho é para nos chamar a atenção, através das parábolas, para todos esses processos que nós vivenciamos. Quando Jesus fala da compaixão, da misericórdia e do perdão, é porque o perdão é terapêutico para quem perdoa. O ódio faz muito mal, principalmente para quem odeia. Eu um dia falava isso numa casa espírita, e uma pessoa, quando eu ia saindo, chegou para mim e disse assim, você tem razão, eu tinha um ódio pelo meu marido, porque ele me deixou. Eu alimentei tanto ódio por ele. No dia que eu perdoei, foi como se eu tirasse um peso das minhas costas. Porque quando você perdoa alguém, você não está eximindo essa pessoa de responder diante de Deus pelos erros que ela cometeu. Mas ela vai responder diante de Deus. Ela não vai responder para você. Quando você perdoa, você se desconecta dos laços de ódio com essa pessoa e com outras entidades que você estabeleceu através da frequência espiritual. O processo espiritual são das frequências. Da mesma forma que para sintonizar uma rádio tem uma frequência, para você sintonizar uma TV tem uma frequência, para um aparelho celular tem uma frequência, nós também operamos em frequência com os espíritos. Quando você está na frequência da vida, quando você está na frequência do Evangelho, quando você está na frequência do perdão, você está atraindo para você os espíritos no mesmo processo. Por isso falou Jesus, com a mesma medida que julgardes será julgado. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Essa compreensão espiritual em nossas vidas. Eu olhei para esse irmão e ele disse para mim, Josué, eu odiei tanto, que depois de vários anos, eu encontrei ele numa loja em um shopping, mais precisamente na Praça da Alimentação. Cheguei para ele e disse assim, você lembra de mim? Ele olhou para mim e disse, não, eu não lembro de você. E ele disse, Josué, eu odiava alguém que nem sabe que eu existo. Quando você tem ódio contra qualquer ser, contra qualquer criatura, esse ódio vai fazer muito mal a você. O primeiro a se beneficiar da essência do perfume é o frasco que o contém. O primeiro a se beneficiar do amor é aquele que ama. O primeiro a se prejudicar com o ódio é aquele que odeia. E ele disse, eu olhei para ele e disse, como é que você não lembra de mim? Você tirou meu emprego. Ele disse, eu não tirei o seu emprego, meu amigo. Vai fazer 14 anos. Ele disse, não foi eu que tirei seu emprego. Eu recebi uma lista da empresa com as pessoas que deveriam ser demitidas. Eu nem conhecia as pessoas. Eu só cumpri aquilo que a empresa determinou. Passei para o setor de recursos humanos demitir. Mas não foi eu que demiti você. Eu nunca demiti ninguém. E ele disse para mim, Josué, eu saí dali pensando e eu desabei chorando. Eu passei tantos anos da vida odiando uma pessoa que nem sabia que eu existo. Você percebe que às vezes você vai alimentar um sentimento contra alguém que às vezes sabe que você existe, mas não lhe considera, não percebe que você existe, não tem você como alguém importante. E por que você vai dar tanta importância? Mas quando você perdoa, você se desconecta desses processos que nos vinculam aos espíritos atrasados. Por isso que o perdão, ele faz bem principalmente a quem perdoa. Esse meu irmão que fez o tratamento na casa espírita, eu fico feliz de falar para vocês, ele se curou. Ele se curou do câncer com um tratamento material, mas com um tratamento espiritual, trabalhando o perdão no coração.
Porque o perdão no coração é o que é fundamental para nossas vidas. Há uma música de um cantor, que eu vou usar a música para encerrar o nosso tema da noite de hoje. Eu não vou cantar, tá? Não precisa ninguém se aperrear. Mas o cantor é um cantor evangélico, chamado Sérgio Lopes. Ele tem uma música chamada Força do Perdão. E é tão interessante a força do perdão, porque ele fala sobre o olhar. E nós, quando olhamos para as pessoas, nós enxergamos através dos olhos, que são as janelas da alma, os sentimentos que nós carregamos: alegria, tristeza, inquietação, raiva, felicidade, compaixão, até nos olhos dos animais. Eu vi uma cadela pitbull, havia perdido o cachorrinho, o irmão entrou em depressão. A dona da cadela começou a fazer de tudo para a cachorrinha sair da depressão, ela não saía. Ela com aquele olhar de tristeza. Não tem cachorro que fica com um olhar de tristeza? E ela disse que deu um gatinho para a cachorra. Pegou um gato novinho e levou para a cadela pitbull. Eu até pensei comigo, vai virar um hambúrguer. Mas a cadela se apaixonou pelo gato. E ela começou a cuidar do gato e andar para cima e para baixo com o gato. E o gato foi crescendo com ela, e o brilho do olhar da felicidade voltou para os olhos do animal. Se até nos olhos dos animais os sentimentos se expressam, imagine no nosso olhar. E aí o cantor diz assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar com o coração. Mas quando o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar, porque é o olhar que verdadeiramente nos transforma. É o olhar de Jesus em nossas vidas. É o olhar de amor, de misericórdia, de compaixão dos nossos irmãos, dos que sofrem, dos que fazem sofrer. Porque precisamos compreender a compaixão até para aqueles que fazem sofrer. Porque quando Jesus na cruz fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É como se Jesus falasse: se eles soubessem a dor que lhes espera, porque levantar a mão para agredir um irmão, nunca levantariam a mão para agredir um irmão. Que as bênçãos de Jesus iluminem nossas vidas, nos envolvam, e que possamos, através da oração, com prudência, sem medo, com cuidado, sem medo, sem terror, sem pânico, nos envolver nesses processos espirituais, de ajudar o mundo espiritual, através das nossas vibrações, até no período, e principalmente no período do carnaval. Que possamos, com equilíbrio e sabedoria, perceber a presença de Jesus em nossas vidas. Muita paz.